O Brasil não aparece muito aqui, porque parece que, apesar das coisas que acontecem na Amazônia, não sei porquê, acho que às vezes nem se olha muito para o Brasil, né? Aqui é mais sustentável, uma imagem mais sustentável, né? Eu quero entender que essa ideia do desenvolvimento sustentável, né, ou da economia sustentável, ou da produção sustentável, de uma maneira mais específica, né? Quer dizer, algo que depende de todos nós, que todos nós produzimos alguma coisa para a sociedade, né? Pode ser encarado como um novo modelo de desenvolvimento, né? Ou aquilo que alguns chamam de paradigma, né? Um novo modelo no sentido amplo da palavra. E como já algum autor disse, né? Um físico chamado Thomas Kuhn, que trabalhou a ideia de paradigma nas ciências, mas nos interessa aqui mais para entender as coisas da sociedade de maneira geral. Quando um paradigma muda, tudo muda. Então, se eu estou falando num novo paradigma de desenvolvimento, qualificando esse desenvolvimento de sustentável, tudo muda, né? Até o modelo mental, né, das pessoas, dos agentes comunitários, das lideranças, dos governos, bom, né, tem que mudar, né? Lógico. Das empresas, em particular, né? O que é uma empresa, né, que está inserida na sociedade, né? Uma empresa que tenha que ter o seu planejamento, se fala muito em planejamento estratégico, que seja aderente, que esteja alinhada com esse novo pensamento, né, desse novo modelo, desse novo paradigma de desenvolvimento sustentável. Então, na minha percepção, eu acho que a gente está aqui, a gente está enxergando a ponta de um iceberg, né? Tem muita coisa submersa e nós e as novas gerações vão ter que se defrontar com esse desafio, né, de repensar o conceito de desenvolvimento, né? Mas já tem algumas manifestações concretas. Eu vou deixar aqui para depois a gente pensar, né, o que é esse novo paradigma de produção sustentável. Aqui, na dimensão socioeconômica, pensar em ações contra a pobreza, como combater a pobreza. Isso não é um compromisso só de governantes, isso é importante, né? As empresas devem estar comprometidas, né? Porque até a sua imagem pode ficar valorizada, suas ações podem se valorizar, mesmo dentro do contexto da economia capitalista. Novas modalidades de consumo, o consumo socialmente responsável, o consumo comprometido com o meio ambiente, ações de proteção e fomento, né, da saúde humana, não é só a Secretaria da Saúde do município, do Estado, é responsável por isso, né? E o desenvolvimento sustentável das pessoas, aquilo que tradicionalmente se chama de recursos humanos, né? Uma grande polêmica de chamar pessoas de recurso, né? Mas isso é importante também em todos os fóruns, em todas as organizações, seja numa universidade, seja numa classe de engenharia comunitária, seja na empresa, seja através de ações públicas, né? Ações de governo. Mas há uma dimensão ambiental, essa a gente já discutiu, e em muitos aspectos, esse é o meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, quando se fala em sustentabilidade, há, de maneira geral, né, nas pessoas, uma tendência a só valorizar essa dimensão, né? Essa coisa de sustentabilidade é impacto ambiental. Não, ela é uma, né? É uma dimensão, é um dos pilares que a gente, né, falou lá na sustentação, né, desse projeto que a gente propõe sustentar, né? Então está aí, né? Ações de conservação da biodiversidade, proteção da qualidade de recursos hídricos, da água, é fundamental se pensar nisso. Gestão ecologicamente racional de produtos químicos tóxicos. A indústria que se construiu ao longo de todo o século XX, né, trabalhou muito com produtos sintéticos e não deu muita atenção a isso. Alguém assistiu um filme, eu pensei em trazer aqui, mas não haveria tempo. Um filme muito interessante chamado Corporation, quer dizer, corporação. Eu assisti. Se houver oportunidade, para quem não assistiu, depois a gente poderia programar uma sessão, né? Assim como uma imagem vale mais que 1000 palavras, né, um filme ganha então. Né? Gestão ecologicamente racional de rejeitos perigosos e rejeitos sólidos, né? Muitas empresas estão já cuidando disso. E não é à toa que são empresas que ganham destaque na sociedade, na mídia, porque são empresas que estão à frente, né, nessa preocupação. Mas também, quando a gente fala em sustentabilidade, a dimensão cultural, de se pensar valores, de se não, por exemplo, menosprezar valores de pessoas que são
oriundas de outras regiões que têm uma cultura diferente. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem carregada de preconceito, né? De propósito. São pessoas que vêm de uma cultura mais baixa, uma cultura inferior. A gente já ouviu muito disso, né? A Lida já ouviu muito disso, né? Tá claro. Na realidade, eu acho que sem querer cair numa armadilha de ser piegas, mas de fato, eu acho que a gente tem aqui nessa nossa sociedade, né, uma diversidade que deve ser valorizada como uma riqueza, não o contrário. Né? Visões de mundo associado à cultura, coisas que as comunidades... Tem alguém aqui de Heliópolis? Me lembrei um pouco daquele projeto do Bacarelli, é isso? Tem alguém aqui? Quer dizer, algo que pode servir como uma grande referência, né, com tantas outras. O Arantes me comentou de projetos que ele desenvolve no curso de gestão de projetos. Aqui, por exemplo, projetos do tipo envolver alunos para construir uma biblioteca, né, ou coisas do tipo, né, levar algo de cultura às comunidades. Né, e outras tantas. E a educação para o desenvolvimento sustentável. Né, coisas que toda escola, todo educador e todo líder tem que assumir esse compromisso também. Né? A educação no sentido amplo, que eu chamo a atenção também para que a gente pense no conceito de educação como um grande pensador brasileiro, que foi Paulo Freire. Né? Educação como prática da liberdade. Aliás, esse era um título de um livro do Paulo Freire, né? Educação como prática da liberdade. Aqui vários marcos dessa discussão sobre sustentabilidade, que tem reunido aí lideranças de Estado do mundo todo, desde lá da primeira conferência sobre o ambiente humano de Estocolmo, em 72, passando por vários outros, o relatório Brundtland, que foi a ex-primeira-ministra da Noruega, que propôs também um conjunto de princípios para nortear grandes diretrizes em termos de políticas de Estado, até coisas mais recentes. Agora vai ter o encontro de Copenhague, várias propostas que devemos acompanhar. Mas eu não queria ficar preso nisso, não. Só para encerrar, dizer que aqui temos alguns temas relevantes que proponho, numa outra oportunidade, a gente possa desenvolver. Né? Pensar a ideia de produção de qualquer coisa, né? Seja de um projeto de uma grande empresa, seja de um projeto de uma comunidade para construir lá uma biblioteca, a partir da ideia de ecoeficiência. Como é que o ambiente vai reagir à mudança que as pessoas que estão ali, né, estão provocando naquele ambiente. O conceito de produção mais limpa, em poucas palavras, também há uma grande literatura em relação a isso, a ideia de que, mais importante do que pensar em filtros no final de um processo de produção, por exemplo, numa indústria química, para minimizar, diminuir o impacto ambiental, é importante se pensar na concepção de produtos e do processo das máquinas que evitem essa coisa. Né? Porque senão a gente recai naquilo que o professor aqui que colabora com a gente, o professor João Salvador Furtado, chamou de empresas fim de tubo. Empresas fim de tubo são a grande maioria das empresas, né, que jogam as coisas, né, no lixo, jogam as coisas, né, jogam a fumaça no ar, ou sujam, né, os rios e põem lá um filtrozinho, né, ou colocam lá na frente da fachada da empresa, né, uma plaquinha num canteirozinho lá, nós protegemos o meio ambiente. E lá atrás da empresa o desastre é muito grande. Né? Não estou dizendo que todas são assim ainda, mas né, vamos, de alguma forma, desenvolver esse senso crítico, né, de analisar as ações, sejam de empresas privadas, sejam de empresas públicas, de governos, em relação ao comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Um dos instrumentos utilizados na análise dos processos produtivos é a análise de ciclo de vida. Estamos aprendendo a utilizar isso com o professor aqui da Engenharia Química. E o conceito de mercados verdes. Aí há muita oportunidade, né, de trabalho, há muita oportunidade de investimento das empresas. Vou passar mais uma aqui, olha. Isso também é extraído de uma literatura chamado Economia do Meio Ambiente. São grandes oportunidades, né, de projetos, grandes oportunidades de investimentos, e eu penso até grandes oportunidades de trabalho. E eu aqui me dou o direito até de arriscar, dizer que muito do que está aqui podem ser projetos
com os quais a engenharia comunitária se comprometa, seja nas comunidades, sejam nas cidades, na sociedade de maneira geral, né? A ideia de se pensar em ecoprodutos, de se pensar em equipamentos de controle de poluição ou de despoluição, né? Equipamentos que incorporem as chamadas tecnologias limpas, e aí uma gama muito grande de equipamentos. Empresa prestadora de serviços ligados, por exemplo, com despoluição, reciclagem, controle de ruídos no meio urbano, por exemplo, é um grande problema de sustentabilidade para as famílias, para os condomínios, recuperação de solos, consultoria ambiental e assim por diante. O turismo ecológico, né? Uma frente de serviços e de atividade econômica muito grande. A biotecnologia e a bioeconomia. Né? Então, coisas que a literatura apresenta como mercados verdes, eu chamaria até de mercados no futuro imediato. E muitos desses mercados já são do presente, né? Por exemplo, a questão da produção de alimentos, dos alimentos orgânicos, em contraposição aos alimentos que não são tão orgânicos assim, né? E os impactos disso na nossa saúde. Mas, como eu disse, eu acho que tanto um quanto outro tema que a gente abordou aqui, dentro desses temas cabe muita discussão, né? Mais um desafio que é linkar um tema ao outro. Será que, para se pensar desenvolvimento sustentável, nós, que imagino, estamos comprometidos com essa ideia. Tem alguém que não esteja comprometido? Não. Não devemos nos organizar em redes? Não devemos desenvolver o nosso capital social para que essa rede se fortaleça e contribua com a sociedade? Então, essa é uma questão que eu levanto e aí acho que ela pode suscitar algum debate, né? Agradeço a paciência de vocês, né? E espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Obrigado.